Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 12 de dezembro, e estamos introduzindo a lição de número 12 do nosso trimestre. Lição essa que vamos introduzir hoje e desdobrar em cada um dos dias dessa semana. A temática será sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus. Quando o assunto é sábado, precisamos tentar entender este dia e ao mesmo tempo essas 24 horas que são chamadas de tempo sagrado, tempo separado por Deus, tempo abençoado, sob a perspectiva daquilo que foi o objetivo de Deus ao criar esse tempo sagrado. Quando olhamos para Gênesis nos capítulos 1 e 2, nós percebemos que o Senhor Deus criou absolutamente todas as coisas e conforme Ele foi criando em cada dia, cada um dos elementos que compõem o nosso planeta, ele foi dizendo, e eis que era bom. Quando ele termina de criar absolutamente tudo, depois de já ter feito o homem, a mulher e ao mesmo tempo o sábado, o texto vai dizer, e eis que era tudo muito bom. É claro que nós temos 6 dias para podermos viver a nossa experiência com Deus. O sábado não é um tempo exclusivo no qual nós vamos agora nos voltar para Deus depois de ter vivido 6 dias longe dele. É claro que Deus quer que nós andemos com ele no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e também no sábado. Então que diferença existe entre aquilo que é andar com Deus nos outros dias e andar com Deus no sábado? O Senhor Deus sabia que a humanidade precisaria de um tempo de exclusividade e ao mesmo tempo de aprendizado. Existe muita teologia no contexto bíblico quando vamos analisar as razões pelas quais o Senhor Deus resolveu criar esse templo sagrado. Se Deus, por exemplo, tivesse criado um lugar sagrado, todos nós teríamos que fazer pelo menos uma peregrinação na vida para chegar a esse lugar sagrado e receber essa bênção. Entretanto, o Senhor Deus criou um templo sagrado. Então não importa se você está no extremo norte do nosso planeta ou no extremo sul. Uma vez a cada 7 dias, esse templo sagrado nos encontra. E para que esse tempo sagrado? É interessante que quando a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus santificou o sábado, essa palavra santificar significa separar dos outros, separar com um propósito. O sábado, as 24 horas do sábado são exatamente iguais às 24 horas do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Mas essas 24 horas do sábado foram separadas das demais horas de cada um dos dias da semana com um propósito específico. Por isso, a ideia de santificação é um tempo que foi separado com um propósito. E o propósito de Deus é nos ensinar, é ao mesmo tempo fazer com que nós tenhamos tempo de exclusividade com Ele. Por mais que andemos com Deus no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, a ideia de Deus é que no sábado nós tivéssemos um tempo de exclusividade com Ele. Um tempo sem preocupações com outros elementos que nós temos que dar resposta, mas um tempo para poder estar única e exclusivamente com Ele, dedicando o nosso tempo para Ele, bem como para o nosso próximo, para viver os princípios do reino de Deus. Entretanto, quando olhamos para a Bíblia, e o nosso guia de estudos no auxiliar vai trazer aqui 2 exemplos bíblicos de como o Senhor Deus resolveu usar o sábado depois do pecado. O sábado permaneceu como um testemunho vivo de que o Senhor Deus é o Criador, ok? Tudo isso faz parte do objetivo primário da criação de Deus, do sábado. O sábado é uma lembrança de que Deus é o nosso Criador. E, aliás, como ela não é de forma muito brilhante, vai dizer, se todas as pessoas guardassem o sábado, não haveria um único ateu no planeta. Porque é claro, quando você guarda os sábados, você está reconhecendo que Deus é o Criador do céu e da terra. Mas existem 2 exemplos aqui. Um deles diz respeito à experiência de Israel no deserto. O Senhor Deus, em vários momentos na história de Israel, ele providenciou as necessidades do povo de maneira sobrenatural. Por exemplo, quando o povo teve sede, Deus fez com que a água saísse da rocha. Quando o povo teve dificuldade para poder atravessar o Mar Vermelho, o Senhor Deus abriu o mar para que eles passassem em seco.
quando eles quiseram comer carne, o Senhor Deus enviou bandos de codornizes que acabaram fazendo com que eles comessem carne durante dias. O Senhor Deus, portanto, sempre agiu de maneira espetacular para poder suprir a necessidade do seu povo enquanto eles estavam no deserto. Isso sem contar com o fato de que suas sandálias não se desgastaram, suas roupas não ficaram velhas, porque o poder de Deus os estava mantendo. Mas em relação ao sábado, o Senhor Deus fez um teste muito interessante com eles. O Senhor Deus, todos os dias, todas as madrugadas, ele enviava o maná, que era o pão do céu. As pessoas deveriam se levantar antes que o sol saísse para poder recolher o maná. E então, com o maná, eles moíam, faziam farinha e cozinhavam ou trabalhavam esse pão para poder fazer as diversas coisas que serviriam como refeição para o povo no deserto. Não houve um único dia em que o maná tenha falhado. Entretanto, o Senhor Deus resolveu ensinar uma lição a eles, uma lição de dependência. Porque Deus não queria que eles dependessem do maná, mas queria que eles dependessem de Deus. E para poderem estabelecer essa ideia de dependência, Deus fez algo tremendo. Ele disse, olha, todos os dias vocês devem colher o suficiente para o dia. O que sobrar vai estragar. E realmente, quando chegava o final do dia, o que não tinha sido usado pela família, acabava apodrecendo, dando bichos. Portanto, não dava para poder deixar o maná de um dia para o outro. Mas na sexta-feira eles deveriam pegar a quantidade dobrada, porque no sábado de manhã não cairia. E foi exatamente isso que aconteceu durante 40 anos no deserto. Na sexta-feira era o único dia que eles pegavam uma porção dobrada. E então no sábado o maná não caía. O que Deus estava tentando mostrar para eles é que através dessa ideia do sábado e do maná, aqui obviamente, Deus queria mostrar para eles que a dependência deles não tinha que ser do maná, mas de Deus. De certa forma, quando nós paramos para poder pensar na guarda do sábado, quantas são as pessoas que dizem assim, não, eu dependo do meu trabalho para poder sobreviver. Eu dependo do meu compromisso com o meu patrão, com a empresa em que eu trabalho. Sem o meu trabalho, como é que eu vou sobreviver? E estabelecem a sua fé no trabalho que tem, na profissão que tem, na empresa na qual trabalham. E às vezes quando a empresa pede para que o sábado seja violado, ele acaba sendo violado por quê? Porque a fé das pessoas não está no Deus provedor, mas no trabalho, no patrão, no emprego. E Deus estava tentando mostrar, ensinar para o povo de Israel que a sua fé não tinha que estar alicerçada no maná. Porque o que era milagroso não era só o pão, mas era o doador do pão. E a ideia principal é de que o Senhor Deus cuida de nós. Então o sábado ele nos mostra uma lição importante de que nós devemos depender de Deus, independente das circunstâncias. Nós não dependemos de nenhum elemento desse planeta para poder sobreviver ou para ter o necessário para podermos conseguir suprir as nossas necessidades, mas dependemos de Deus. E quando um dia em 7 nós paramos para poder dedicar a Deus, nós estamos dizendo, Senhor, a minha confiança está depositada em Ti e não nas circunstâncias que esse mundo proveu para que eu pudesse ter o meu sustento. Um outro detalhe que vai aparecer aqui, um outro exemplo que vai aparecer aqui, é sobre o que a motivação pelo qual o sábado foi dado. Nos dias de Jesus, os líderes religiosos haviam transformado o sábado num fardo para as pessoas. Haviam mais de 600 mandamentos, entre mandamentos positivos e negativos, mencionando que podia ou não podia ser feito no sábado. E Jesus veio e disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A ideia principal é de que o sábado foi dado para que o homem tivesse a possibilidade de entrar numa relação diferenciada com Deus, uma relação de descanso. O sábado não deve ser um fardo para as pessoas. Não deve ser algo que você faz para poder agradar a Deus, mas algo que você faz, ou a guarda do sábado deve ser algo que você faz para poder sentir o descanso no Senhor. O sábado é para ser um dia, portanto, de prazer, um dia de deleite. Como é que a gente pode conseguir transformar o sábado nessas duas dimensões? Na dimensão de que o sábado é um tempo para podermos aprender a depender de Deus e ao mesmo tempo um dia de descanso, de felicidade e deleite. Nessa semana, a gente vai ter a possibilidade de poder entender isso. Por exemplo, amanhã o nosso tema será um tempo para admirar. Na segunda-feira, um tempo de redescoberta. Na terça-feira,
um tempo para descobrir prioridades. Na quarta-feira, um tempo para encontrar o equilíbrio. Na quinta-feira, um tempo para a comunidade. E na sexta-feira faremos um resumo ou um estudo adicional do nosso tema principal da semana. Portanto, vai valer a pena continuar estudando conosco. Vamos orar a Deus pedindo para que o Senhor Deus nos ajude a podermos viver a experiência do sábado nessas duas dimensões? Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque nela descobrimos que o sábado ele nos foi dado para aprendermos a depender de Deus e não das circunstâncias externas. Porque o sábado foi nos dado para ser um dia de prazer, um dia de felicidade, um dia de alegria. Ajuda-nos nessa semana a descobrirmos como conseguir viver o sábado nessas duas dimensões, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição, e você?